Bom, jovem, então vamos começar aqui. Já comecei a gravação. O assunto de hoje em química... Bom, química que você está vendo agora está um pouquinho mais pesada, né? Que uma química lá do segundo ano do ensino médio. É um pouquinho mais puxado. O assunto de hoje é a hidrólise salina. A parte, entre aspas, boa do assunto é que ela não tem cálculo. Ela é teórica. Mas aqui na química, quando temos aula teórica, significa dizer que precisamos ler um pouco da teoria. Então, antes de fazer exercício, a teoria está pequena, é só isso aqui de teoria praticamente, e vai ser uma aula com bastante exercício para fazer, tá? Eu, no meu caso, para comentar. Então, vamos prestar atenção aqui. O que é a hidrólise dos sais? É uma reação entre o sal e a água, ou seja, a gente aprende lá no comecinho da química que quando bota sal na água, a gente tem a parte positiva e a parte negativa separados. Isso acontece dependendo do sal, tá? A gente aprende que os sais são assim pela questão de simplificar a teoria, tá? Na prática, o que acontece é que dependendo do sal, quando a gente coloca ele em água, a gente consegue regenerar um ácido e uma base. E tem a ver com o caráter desse sal, com o comportamento desse sal. Se ele tem um comportamento mais ácido, um comportamento mais básico, tá? Basicamente isso. Mas eu vou entrar nesses comportamentos daqui a pouco. Lembretes básicos. Um sal é sempre iônico. O que isso significa? Que ele é feito de ligação iônica. Desculpa, ele é feito de ligação iônica, sempre. A água é predominantemente molecular. Na verdade, a água é sempre molecular, porque ela é feita de ligação covalente, tá? Só que esse predominantemente significa o quê? Que se comporta normalmente como covalente. Porque a gente já viu aqui no curso e em alguns vídeos a ideia do caráter polar e apolar. Se o comportamento for apolar, ou for um polar muito fraco, a gente entende como comportamento molecular. Se o polar for muito forte, iônico, normalmente. Bom, aí começa a complicar um pouco a teoria. Ácido ou base forte tem caráter iônico, ou seja, se comporta parecido com o sal, e ácido ou base fraca é predominantemente molecular. Ou seja, a partir daqui eu tenho casos acontecendo das hidrólises. O que acontece de fato na hora que você junta o sal com água. O detalhe é que para eu saber o tipo de comportamento, o pH, por exemplo, é necessário saber o tipo de o tipo de sal. Quem dá origem a esse sal? E aí eu tenho que falar de um outro assunto teórico, que eu vou simplificar, obviamente, que é força do ácido. Ele fala aqui de ácido forte e base fraca, ácido fraco, base forte, ambos fracos, ambos fortes. Então, para a gente saber como a hidrólise vai acontecer, ou se vai acontecer, a química tem esse detalhe. Tem que, quando a teoria ela puxa um Lego, tipo quebra-cabeça de outra matéria. Então, vamos falar disso agora. Vou começar com a força das bases, que é um pouquinho mais rápido, tá? Base é toda substância química terminada em OH. Terminou com OH, nós temos uma base ou hidróxido em química. Por que isso é importante para o sal? Porque esse Y que você está vendo aqui, gigantesco, significa o metal que acompanha o OH. Normalmente, quem acompanha esse grupo OH é um metal. Alumínio, ferro, sódio, potássio, normalmente é um metal. O metal vai ser a parte positiva. Então, o que a base tem em comum com os sais? A parte positiva. O metal que acompanha a base é o metal que acompanha os sais. São os mesmos metais. E de acordo com o metal que aparecer na frente do OH, eu tenho uma base forte. O que seria uma base forte? O que dá essa classificação? Força, forte. Essa classificação se baseia na quantidade de íons formados. Ou seja, a água pode quebrar esse OH
e transformar esse Y em alguém positivo e esse OH em um grupo negativo. De acordo com o metal que Y se transformar, essa quantidade de íons ela pode ser maior ou pode ser menor, a depender do metal. E os metais que formam bases fortes são esses aqui, tá? Ó, esses. Então, se o metal for lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, além de cálcio, estrôncio, rádio e bário, são, não me engano, 10 metais aqui, todos esses metais aqui listados produzem bases fortes. Precisaria decorar? Não, porque isso aqui está na tabela periódica, tá? Até o frâncio é a primeira família, primeiro grupo, e do cálcio para baixo é um pedaço da segunda família, mas são só 10 metais. Então, se eu tiver qualquer um desses 10 metais lá no meu sal, também no meu sal, quer dizer o quê? Que esse metal veio de uma base forte. Se o metal vem de uma base forte, quer dizer que meu comportamento básico também é forte. Caráter é comportamento, tá? Em química, também no caso. Então, recapitulando, se o metal da minha base for um desses 10 premiados aqui, a base vai ser forte e o comportamento do meu sal vai ganhar um comportamento básico muito, muito poderoso. Ah, e nos ácidos, como é que funciona? Vamos lá. Bom, aqui é um pouquinho mais difícil, no caso dos ácidos, porque nos ácidos tem 3 categorias, né? Nós não temos uma categoria só forte e fraco, tem uma categoria intermediária, chamada de médio ou moderado. E ainda tem outro complicador, que depende se o ácido tem oxigênio ou não. Se a gente tem o hidrácido, que é um ácido sem oxigênio, a gente tem HCl, HBr ou HI, são os 3 hidrácidos mais fortes. O moderado é sempre HF e qualquer outro hidrácido é fraco. Lembrando que hidrácido não tem oxigênio nenhum. Se o ácido tiver oxigênio, oxiácido significa isso aqui, ácido com oxigênio na fórmula, a gente tem o seguinte, a gente pode fazer uma subtração entre o número de O e o número de H. Se o resultado for maior ou igual a 2, o ácido vai ser forte. Se o resultado for igual a 1, o ácido ele é chamado de moderado ou semiforte. E se o resultado for 0, é um ácido fraco. Cabe ressaltar que a exceção principal dessa regra é o H2CO3, porque ele é um ácido fraco na prática, tá? Mas vamos lá. Outra coisa que eu quero falar é se a questão o grau de ionização, esse alfa. Esse alfa já foi falado em outras aulas para vocês, para você também. Microfone ativo. Esse alfa já foi falado em outras aulas, porque o alfa determina o quanto que uma molécula se ioniza. Se não me engano, eu falei disso em Ka ou Kb, umas 2 semanas atrás. Então, alfa é o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas iniciais. Então, se a questão der a porcentagem desse alfa, dá para tirar a força e serve para as bases também, tá? Se o alfa for de 50% em diante, nós temos um ácido forte. No caso das bases também. As bases com essa porcentagem aqui também são fortes. Nos ácidos, eu tenho essa categoria moderado ou semiforte, que varia entre 5% e 50%. Aliás, entre 6% e 49%, para ser mais honesto, né? Já que aqui não tem 5 e 50%. E se o alfa for de 5% para baixo, o ácido vai ser fraco e no caso das bases também, tá? Então, para falar de hidrólise, tem que ter esse conteúdo aqui já em mente. Caso contrário, não adianta. Bom, agora aqui a parte antiga já foi. Vamos falar então como isso afeta a matéria atual.
Por exemplo, hidrólise. Eu tenho um sal de ácido forte e base fraca. Se a gente colocar água em um sal, a gente vai recuperar o ácido original e a base original, teoricamente. Por quê? A parte negativa vem do ácido e a parte positiva vem da base. O que vai acontecer ocorre a separação dos íons aqui embaixo, como você está vendo, e aí você vai reparar que o cloreto vai embora. Aqui no caso, os íons se separam e só o ácido teve separação iônica. Esse aqui é o ponto principal na prática. Por que isso? Porque o NH4OH ele é uma base muito fraca. Quando a base é fraca, ela não se separa ionicamente, ela fica presa. Não ocorre essa separação de mais e menos. Então, o que vai acontecer é que, no caso, quando eu tenho ácido forte, é essa parte importante que é necessário gravar. Quando eu tenho ácido forte e base fraca, o ácido forte ele já tende a ficar separado, desse jeito aqui. Então, o hidrogênio positivo do ácido vai prevalecer. Então, basicamente, essa aqui vai ser a equação da hidrólise. Repetindo, se eu tenho um sal cujo ácido original é forte e a base original for fraca, a base fraca permanece no sistema, ela é regenerada, só que o hidrogênio ele vai ficar sobrando no sistema. Hidrogênio sobrando é a demonstração química de caráter ácido e o pH tem que ser menor que 7. Lembrando que pH igual a 7 é neutro, pH menor que 7 é meio ácido, aí tem que aparecer o hidrogênio, e pH maior que 7 é caráter básico. Que vai acontecer aqui na hidrólise de um sal de ácido fraco e base forte. Aqui a gente vai ter KCN mais H2O. Lembrando que KCN, esse K, ele é potássio. Potássio, ele é um metal de base forte. Então, o comportamento básico vai estar bem característico, vai estar bem presente. Só que o CN é cianeto. Cianeto ele é um ácido fraco. Ácido cianídrico, né, que é esse HCN aqui, ele é um ácido considerado fraco. Então, esse ácido fraco ele vai se repetir aqui embaixo. O KOH ele vai se separar pela ação da água. E aí o K no começo vai cortar com o K no final. Então, a gente vai ter o OH solto no sistema. Então, quem é a base ou ácido forte já tem uma tendência a se separar. E aí, no caso, o metal se repetiu, eu posso cancelar. E o OH- vai ficar aqui presente no sistema. Então, se quem for forte for a base, vai sobrar OH. Se quem for forte for o ácido, vai sobrar hidrogênio. Sobrando hidrogênio, o pH é menor que 7. Sobrando OH, o pH fica maior que 7. O que acontece quando ambos são fracos, nesse caso aqui, é que a gente não tem a hidrólise, mas ela não vai favorecer nenhum dos meios. Quando ambos são considerados fracos, não ocorre, por exemplo, NH4CN. O NH4 vem de uma base fraca e o HCN ele é um ácido fraco. Então, a única coisa que vai acontecer é regenerar, voltar para os dois originais. Não vai ter prevalência de íon, não vai sobrar hidrogênio, não vai sobrar OH para cortar. Então, a gente vai ter o quê? pH vai ser igual a 7, direto. Tá? Não vai ter isso muito melhor desenvolvido. Porque para sobrar hidrogênio, o ácido tem que ser mais forte ou bem mais forte que a base. Para sobrar OH, é o contrário. A base tem que ser bem mais forte que o ácido. Por isso que nessa matéria, se não souber quem é ácido ou base forte, não adianta. E se ambos forem fracos, ou um não for bem mais forte que o outro,
simplesmente vai ocorrer a regeneração do ácido e base fracos e não vai ter hidrólise, não vai ter uma hidrólise considerável. E o pH vai permanecer 7. Agora, se ambos forem fortes, não ocorre hidrólise, é só separação dos íons mesmo, e mais nada. Bom, visto isso, vamos aqui para a nossa reação química, para começar os exercícios. Acabou o resumo teórico, vamos para a prática. Quando se adiciona o indicador fenolftaleína a uma solução aquosa incolor de uma base de arrênios, a solução fica vermelha. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução aquosa de ácido de arrênios, a solução continua incolor. Quando se dissolve cianeto de sódio em água, a solução fica vermelha após a adição de fenolftaleína. Se a fenolftaleína for adicionada a uma solução de cloreto de amônio, a solução continua incolor. Explica o que acontece no caso do cianeto de sódio, utilizando equações químicas. Bom, antes de falar das equações químicas, vamos falar do cianeto de sódio um pouquinho. Cianeto de sódio, cianeto ele vem do ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Sódio ele vem do hidróxido de sódio, que é um ácido forte. Perdão, que é uma base forte. Se a base é forte, ela tem a tendência de mandar no comportamento do sal. Ou seja, o comportamento do sal se aproximar do comportamento de uma base. Então, aqui claramente o sódio é mais forte que o cianeto. Então, o comportamento do sódio, que é básico, vai prevalecer. Teoricamente, é essa a explicação. O sódio vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte. O cianeto vem do ácido cianídrico, que é um ácido fraco. Como o sódio é mais forte que o cianeto, o caráter do sódio prevalece, que é o caráter básico. É por isso que a gente tem a fenolftaleína ficando vermelha. Porque o caráter básico... O que é a fenolftaleína? É o indicador ácido-base. É o indicador se eu tenho ácido ou base prevalecendo no meio, no sistema. Então, o que vai acontecer aqui? Se a fenolftaleína ela for adicionada a um local onde tem muita base, cor vermelha ou rosa, né, se for base fraca. E se for ácido, é incolor. Então, já que eu tenho sódio como comportamento básico forte, e o cianeto é fraco, perto dele, vai prevalecer caráter básico, vai encher de hidroxila, de OH, então vai ficar vermelho. E aí, aqui provando com a equação química, aqui em cima na letra A, ó. Aqui, ó, NaCN, ó, base forte e ácido fraco, como eu falei antes. Quem vai receber, agora aqui simplificando, né? Onde vai ocorrer a hidrólise? A hidrólise, quem vai para a hidrólise? O que é hidrólise, né? Melhor explicando. Hidrólise é a quebra dessa molécula aqui, é a quebra da molécula da água. Quem vem quebrar essa molécula, tecnicamente, é a parte fraca. Por quê? Porque a parte fraca vai pegar alguém da água para regenerar a molécula original de onde veio. Então, por exemplo, se o sódio é forte, ele já vai existir normalmente no sistema. Íons fortes não quebram a água. Os fracos sim. Por quê? Porque os íons fracos, eles são instáveis. Eles não ficam muito tempo em solução. Então, eles vão aproveitar a água aqui, vão quebrar a molécula de água e tirar algo dela. Se a parte fraca for negativa, como é o caso do CN-, ele vai pegar quem da água? O hidrogênio, porque o hidrogênio da água é positivo. Então, se eu pegar hidrogênio positivo com CN negativo, vai formar HCN. Se o hidrogênio for arrancado da água, quem é que vai sobrar? OH-. Quem determina o caráter é quem sobra da água. Então, recapitulando. Se quem for fraco for alguém negativo, ele vai tirar da água o hidrogênio
e vai sobrar hidroxila. Vai sobrar OH. Aí aqui teremos caráter básico envolvido. E aí, se tivermos caráter básico envolvido, a fenolftaleína vai ter que ficar vermelha, porque isso aqui dá cor vermelha para o indicador. Na letra B, só falando agora, nós temos agora o caso do cloreto de amônio. E aqui explicando em teoria. Cloreto vem do ácido clorídrico, vem do HCl. HCl é um ácido forte, por padrão. Então, se o cloreto vem de um ácido forte, o comportamento do sal vai se aproximar do comportamento de um ácido. Ou seja, vai ficar parecido com um ácido. Ou seja, vai encher de hidrogênio no meu sistema. Vai encher de H. E amônio vem do hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Se o amônio é fraco e o cloreto é forte, vai prevalecer o comportamento do cloreto, que é um comportamento ácido. Logo, se vai prevalecer o comportamento ácido, a fenolftaleína ela vai continuar incolor, porque em meio ácido ela não muda de cor, fica do jeito que estava, a cor que estava antes. Não tem alteração. Agora, com equações químicas vai acontecer isso aqui, ó. Como ele está falando, ó, base fraca, como eu já falei, e ácido forte. Então, quem vai quebrar a água é quem é fraco. O fraco é o amônio. Amônio, no caso, é esse cara aqui, é o cátion. Se esse cátion, esse positivo é fraco, é esse aqui, esse cara aqui que vai tirar alguém da água. Se quem se aproximar da água for alguém positivo, ele vai tirar da água o que ela tem de negativo, que é o OH. Aí NH4 com OH vai ficar NH4OH e vai prevalecer quem? Hidrogênio. Hidrogênio vai sobrar. Quem sobra é quem determina o comportamento da mistura ou da solução. Então, H+, vai representar caráter ácido, solução incolor. Vamos agora para número 2. A água sanitária, utilizada no branqueamento de roupas como bactericida e em muitas outras aplicações, é uma solução aquosa de hipoclorito de sódio. Aqui, ó. Para saber, temos que saber de que sal está se falando. Hipoclorito de sódio. Tentando aqui colocar. Isso, melhorou. Muito bem. Aqui, essa solução deve, letra A, ser má condutora de eletricidade, pois a maior parte do composto se encontra como moléculas não dissociadas. Não concordo porque, normalmente, todos os sais, isso é uma dica prática, a maioria dos sais, ou todos eles envolvendo sódio, ionizam muito bem, dissolvem muito bem. Então, aliás, não só o sódio, né? Qualquer um da família dele. Regra prática da química, se tiver qualquer substância com metal alcalino, vai dissolver muito bem na água, tá? E não vai ser má condutora de eletricidade, não. Vai ser bastante boa, na verdade. B. Apresenta pH igual a 7. Essas do pH, eu vou precisar pensar um pouco, porque sem ver a força é difícil, tá? Mas, enfim. Mas eu tenho um dado aqui importante, ó. Esse dado aqui vai me permitir deduzir o resto. Ele está me dizendo que o HClO, que é o ácido hipocloroso, tá? Ele é um ácido fraco. Olha o Ka dele. Lembrando, Ka é a constante dos ácidos. Ela é uma maneira de medir a força dos ácidos também. E aqui está com 10 a menos 8. O que é 10 a menos 8? 10 a menos 8 são 8 casas decimais. São 8... É como se fosse esse número aqui. Não sei se vai aparecer a calculadora para você, mas eu vou colocar aqui, tá? Vai aparecer no vídeo. Lembrando que eu estou gravando aqui a explicação. O que são 8 casas decimais? É como se fosse 3,5
e vou dividir por 8 casas decimais. Vou dividir por 8 zeros. 3, 6, 8. Olha o número que sai. Então, ó, olha a força desse ácido. É muito fraquinho, olha lá. Olha, muitos zeros. Muito pouco. Então, só por esse expoente aqui, a gente já vê que o ácido é muito fraco. E a partir daqui, a gente já pode eliminar a letra B. Letra B não vai acontecer. Por quê? Para ser pH igual a 7, exatamente, primeiro, pH igual a 7 só vai acontecer se os dois forem muito fortes. Na verdade, nem vai alterar o pH se eu tiver base forte e ácido forte. Mas pH igual a 7 quando eu tenho os dois fracos. Se aparecer o sódio, sódio não é metal fraco. Aqui, ó, aqui a listinha, ó, aqui o sódio, ó. Sódio, ele forma uma base, o sódio ele vem de uma base forte. Ó, esses metais aqui, ó, todos eles sem exceção, são 10, não consigo agora marcar. São 10 metais, todos eles são fortes. Quando aparecerem, vão continuar fortes. Logo, o sódio na base, ele era uma base forte e no sal vai prevalecer sua força, seu comportamento químico. Então, o sódio ele vem de uma base forte e se aparecer alguém forte e o outro alguém é fraco, pode esquecer o pH igual a 7. pH igual a 7 normalmente é quando os dois são fracos. Ou seja, ou o pH é menor que 7 ou o pH é maior que 7. E nesse caso já pode marcar a letra D. Essa aqui vai ser a correta. Por quê? Porque pH menor que 7 significa que o comportamento mais forte é ácido. Na escala de pH, vamos repetir, 7 exatamente é neutro. O que significa neutro? Que a força do ácido e a força da base são muito próximas umas das outras. Ou seja, se a base é forte, o ácido também. Se a base é fraca, o ácido também. Ambos têm a mesma categoria de força. Como se fosse um cabo de guerra, ambos têm forças equivalentes. Agora, quando eu digo que o pH é menor que 7, quer dizer que a parte do ácido, o ácido é mais forte que a base. Quanto mais perto de zero o pH estiver, mais forte fica o lado do ácido e mais fraca fica o lado da base. Quando for o contrário, pH maior que 7, ou seja, se aproximando de 14, é o contrário. A parte da base fica cada vez mais forte e a parte do ácido cada vez mais fraco. Se eu acabei de falar que o sódio ele vem de uma base muito forte e o hipoclorito ele vem de um ácido muito fraco, quer dizer que vai prevalecer o comportamento do sódio. Então, o pH tem que se aproximar do pH do sódio. E o sódio vai indicar sempre, se depender dele, pH básico. Ou seja, letra D, com certeza aqui. Tá? O ânion vai sofrer a hidrólise. E isso pode ser verificado aqui na resposta. Ó. Como eu falei, é base forte e ácido fraco. Se o ácido for fraco, quem vai hidrolisar a água, quem vai quebrar a água é o ânion, porque todos os ânions dos sais vêm dos ácidos. Ou seja, a parte negativa do sal é a mesma parte negativa do ácido. A parte positiva do sal é a parte positiva da base. E aí, vamos lembrar que o ânion é o fraco dessa vez. Então, se o ânion é a parte fraca, é ele quem vai quebrar a molécula de água. E se o ânion é negativo, ele vai tirar alguém positivo da água, que é o hidrogênio. Quando o ânion tirar o hidrogênio da água, vamos ter a regeneração do ácido original, que é o HClO. Quem é que vai sobrar da água? É o OH-, caracterizando aqui o meio básico. Bom, vamos para 3. Lembrando que essa aula aqui é um pouco mais dinâmica, né? Eu fiz uma explicação teórica só um pouquinho por conta da parte anterior, né? Da matéria anterior. 3.
O quadro abaixo apresenta compostos com nomes comuns e valores de pH que podem ou não, atenção aqui, podem ou não estar corretamente associados. Ou seja, a questão que é da gente uma associação do pH, se isso está correto ou não. Muito bem, vamos avaliar. Primeiro composto, então ele quer as que estão corretas. Quer dizer que alguém não tem nenhuma opção com todas, né? Nós temos 5 substâncias e não tem nenhuma letra aqui com as 5 corretas. Se não tem nenhuma letra com as 5 corretas, significa dizer que alguma vai ser falsa. Vamos avaliar aqui então do que se trata. Primeiro composto, CaOH2, o nome não é só da... Se for pelo nome, já está errado, porque soda cáustica não é CaOH2. Soda cáustica é NaOH. Talvez a nomenclatura aqui que pegue um pouco também. O pH ele é maior que 7, porque ele já tem OH na composição. Então o pH tem que ser básico, ou entre 7 e 14. Mas o nome definitivamente não é soda cáustica. Soda cáustica é NaOH. Aqui devia ser, se não me engano, cal hidratado. CaCO3, que é o carbonato de cálcio, aqui já está errado pelo pH. pH aqui tem que ser maior que 7 e a justificativa é a seguinte. Ca é cálcio. Cálcio, ele é metal alcalino terroso e ele pertence ao grupo das bases fortes. Se ele pertence ao grupo das bases fortes, quer dizer que ele, quando aparecer no sal, vai continuar sendo forte. Então, o cálcio, por causa do cálcio, o pH ele tem que aparecer maior que 7, se depender só dele. Aí tem que ver quem é que acompanha ele. CO3. CO3 é do ácido carbônico, que eu já mostrei aqui anteriormente. É desse cara aqui, ó. Esse CO3 que apareceu lá é esse H2CO3 aqui, ó, que é um ácido fraco. Esse ácido é fraco. Se esse ácido é fraco, o seu ânion também será fraco. CO3 será fraco também. Então, se a parte negativa é fraca e a parte positiva é forte, a tendência é a força do... Perdão, vai prevalecer quem é mais forte. E o mais forte sendo a base, o pH tem que ser maior que 7. Então, aqui está errado pelo pH. Então, eu não marcaria nem a 1 por causa do nome. O comportamento está certo, mas o nome está errado. E a segunda está errada por causa do pH. Na terceira, sal amoníaco. Eu até concordo um pouco com esse nome. E o pH tem que ser menor que 7. Eu marcaria provavelmente essa 3 aqui. Por quê? NH4 é de uma base fraca, então não é ela que vai determinar o pH, o comportamento. Quem determina o pH é quem é mais forte. E o Cl, ele vem de HCl. HCl, vamos lembrar aqui, que ele está na listinha dos ácidos fortes. Ó. Se o HCl é forte, o Cl, que é de onde ele vem, também é forte. E se ele é forte, ele vai mandar no sistema, ele vai mandar no pH. Então, por causa desse Cl, vai sobrar hidrogênio para caramba no sistema e o pH será menor que 7. Então, em princípio, esse comportamento aqui está correto. A 3 eu marcaria. Mas eu até posso verificar esse nome, sal amoníaco. Foi o que eu pensei, vai ser a letra C mesmo. A 3 está correta. Só tem que ver essa 5 aqui, né? Se esse ácido acético vai ser isso tudo, vai ser essa Coca-Cola toda. Na 4 eu tenho amoníaco, o pH é
maior que 7 e E maior que 7 porque já apareceu OH aqui. Apareceu OH, nós temos comportamento básico garantido. Então, o pH é maior que 7. Mas não quer dizer que é muito poderoso, não. Pode ser 7,1, pode ser 8, 8,5. Lembrando, se eu comparar alguém com valor 8,5 com alguém 10, 12, 13, esses últimos que eu falei serão bases mais fortes, tá? Beleza. E o ácido acético? Então a 3 está correta, a 4 está correta, e o ácido acético vai ter pH menor que 7. E o gabarito diz que ele não é o correto. Bom, o ácido acético ele é um ácido extremamente fraco, mas eu não sei, não imagino por quê. Eu poderia colocar a letra D até, se eu quisesse. Porque realmente ele é um ácido... Qual que é o nome? Ah, tá, já entendi. Aqui não está errado pelo pH. O pH dele é menor que 7 porque ele tem hidrogênio. Mas é o nome que está errado. Agora eu entendi. O nome está errado porque o nome desse ácido não é ácido acético, é ácido fórmico. Ou ácido metanóico. Ou seja, a gente tem apenas o nome errado. Então, a número 1 não dá para colocar por causa do nome, não está certo. A número 2 não pode ser colocada porque o pH está errado. E a 5 não pode ser colocada porque o nome está errado. Então, as corretas vão ser só realmente 3 e 4. Vamos lá, questão 4. Muito bem. Nós temos o trecho aqui de um diálogo entre Dona Benta e seus netos, de um dos livros de Monteiro Lobato, Serões de Dona Benta. Toda matéria ácida tem a propriedade de tornar vermelho o papel de tornassol. A matéria básica não tem gosto ácido e nunca faz o papel tornassol ficar vermelho. E os sais? Os sais são produto da combinação de um ácido com uma base. E de que cor os sais deixam o tornassol? Sempre da mesma cor. Não tem nenhum efeito sobre ele. Bom, explique como o papel de tornassol fica vermelho e meio ácido, sabendo que o equilíbrio para o indicador impregnado no papel de tornassol ser representado como. Bom, aqui está dizendo que o papel de tornassol ele fica vermelho, ele passa de vermelho, de azul ou de azul para vermelho, a depender da concentração de hidrogênio. E aqui no caso é o seguinte, aqui entra o deslocamento de equilíbrio. No meio ácido eu tenho alta concentração de hidrogênio. Ou seja, quando esse hidrogênio fica com a concentração muito elevada, ocorre o deslocamento de equilíbrio para que esse hidrogênio seja consumido. Quando ele é consumido, a reação volta para a esquerda, ela volta para a regeneração do ácido original, recuperando a cor vermelha. Tá? É pelo princípio do deslocamento de equilíbrio. Agora, a parte errada, quimicamente falando, pelo que eu vejo, aqui no livro ou no trecho da obra diz que os sais sempre deixam da mesma cor. Não tem nenhum efeito sobre ele. Alto lá. Na verdade, isso só seria verdadeiro se os sais tivessem ácido e base com forças muito próximas. Ácido e base com forças muito parelhos. Só que a gente tá vendo aqui no dever, tá vendo na matéria que os sais, que os sais, dependendo de quem está formando o sal vai assumir o comportamento químico da parte mais forte. Então, se o ácido e a base formadores tiverem forças equivalentes, aí realmente não tem, como é que eu vou dizer? Não vai ter alteração nenhuma no indicador. Agora, se
o ácido for mais forte, a cor vai ficar vermelha. Se a base for mais forte, a cor vai ficar azul. Então, esse para mim é o erro principal. Não posso generalizar para qualquer sal. Inclusive aqui, ó, aqui está o erro. O sal não altera a cor do papel de tornassol. Isso está errado, de fato. Por quê? Porque o sal pode sofrer hidrólise. E quando o sal sofre hidrólise, ou sobra hidrogênio ou sobra OH. E aí o meio vai ficar ácido ou básico. Vamos continuar aqui então para a próxima questão. Questão 5 agora. Vamos lá. Vamos seguir aqui com a nossa aula. Cloreto de potássio, ácido acético e bicarbonato de sódio foram separadamente dissolvidos em água. Cada uma das soluções resultantes foi colocada em um tubo de ensaio e o pH de cada uma delas foi medido encontrando-se os seguintes valores. Tubo A, tubo B e tubo C, pH 3, 8 e 7. Baseados nos valores de pH encontrados, pode-se afirmar que os tubos A, B e C contêm, respectivamente. Vamos lá, primeira coisa a se comentar é que aqui a gente vai avaliar quem é a substância pelo seu pH. pH, ele mede o comportamento ácido ou o comportamento básico. E aí, vamos relembrar que pH 3, por exemplo, é bem ácido. O pH, relembrando, ele vai de 0 a 14, foi tema da nossa última aula, inclusive. Tá? E no meio tem o número 7. 7 quer dizer meio neutro, como está no tubo C. Quer dizer que no tubo C, o ácido e a base originais são de forças equivalentes ou muito próximas. Não existe uma prevalência, não existe alguém muito mais forte que o outro. No B, eu tenho pH 8, quer dizer que o caráter básico ele ganha, mas não por uma margem muito forte, mas ganha. E no tubo A, o pH é 3, quer dizer que o meio ácido ele ganha de uma margem extremamente alta. Bom, vamos então ver quem são as substâncias. A primeira é cloreto de potássio. A segunda é ácido acético. E a terceira é bicarbonato de sódio. Bom, eu posso falar por aqui, por exemplo, que o cloreto de potássio é KCl. K é potássio e o potássio ele está na lista dos metais fortes. Metais de base forte. Então, a característica básica será forte. Então, se depender do potássio, o pH ele é maior que 7, caráter básico. Só que o cloreto ele vem, aqui está até marcado aqui já, o cloreto ele vem do HCl. E o HCl é um ácido forte. Então, se depender do cloreto, o meio ficará ácido, ou pH menor que 7. Ambos são fortes. Quer dizer que tanto o potássio quanto o cloreto têm forças muito próximas. Eles têm forças equivalentes. Quer dizer que o cloreto de sódio ele vai ter a tendência do pH igual a 7. Então, o tubo C, já que estamos falando aqui respectivamente, ou seja, a ordem das perguntas é a ordem da resposta. C é o último frasco citado, é o último tubo que está se falando. Então, o último tubo tem que ser cloreto, na minha opinião aqui, pelo que eu estou vendo, cloreto de potássio. Tá? Esse aqui tem que ser o terceiro tubo, já que cloreto significa meio ácido forte e potássio significa meio básico forte. Como ambos são fortes, um não vai mandar no outro. A gente vai ter aqui, então,
ou vai ser letra C ou vai ser letra D, já que esse é o último, né, vidro. Bom, o próximo que eu vou analisar é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Bom, carbonato é um meio ácido fraco ainda. E sódio, ele é extremamente forte. Sódio, de novo. Se aparecer sódio, potássio, rubídio, são todos metais básicos fortes. Então, carbonato ou bicarbonato vem do ácido carbônico. Vamos aqui falar de novo. Ácido carbônico aqui. Já falei dessas constantes aqui, não preciso. Então, ácido carbônico é esse cara aqui, ó. A diferença do carbonato para o bicarbonato é que o carbonato é só CO3, continua sendo um ânion fraco, e o bicarbonato vai ter um hidrogênio a mais, que não vai conferir grandes forças para ele, vai continuar sendo um ânion fraco. Então, carbonato é fraco, bicarbonato também será fraco. Logo, o sódio sendo tendo caráter forte para a base e o bicarbonato não sendo um ânion forte, o normal vai ser o comportamento, o caráter do sódio prevalecer. E como o sódio ele tem caráter básico elevado, forte, o pH tem que estar entre 7 e 14, ou seja, maior que 7 e até 14. Já que esse pH vale 8, eu posso dizer então que o bicarbonato de sódio vai ter esse pH 8 prevalecendo. Então, o frasco B é o frasco do meio. Então, no meio tem que ter bicarbonato de sódio e e o último tem que ser cloreto de potássio. Então, por eliminação, o primeiro só pode ser o frasco A, e no frasco A vai ser ácido acético. O próprio nome já entrega. Se tem ácido no nome, o pH tem que ser menor que 7. Mesmo que o pH não seja muito baixo, se o nome é ácido de alguma coisa, ácido acético, ácido clorídrico, ácido fosfórico, começa com ácido, o nome da minha substância, o pH vai ser menor que 7. Da mesma forma como aconteceu, como na questão 3, ó, apareceu NH4OH. O nome dele é hidróxido de amônio. Se o nome é hidróxido, é uma base, não é um sal, é uma base pronta. Todas as bases têm pH maior que 7. Mesma coisa do primeiro composto. CaOH2. Quer dizer que eu tenho hidróxido de cálcio. E o pH também tem que ser maior que 7. O quanto maior ou menor vai ser, vai depender do alfa, do grau de ionização ou dissociação e da concentração molar que essas substâncias estiverem. Tá, vamos lá. Então, na número 5, letra C aqui, para a gente poder lidar. Número 6. O valor de pH de soluções saturadas. Solução saturada significa que o soluto já está na solubilidade máxima, ou seja, tudo que eu podia dissolver na água já foi dissolvido, já está tudo bonitinho, certinho. Não cabe mais nada. Ônibus lotado, acabou. E nós temos aqui soluções saturadas de carbonato de amônio, cloreto de cálcio e carbonato de cálcio. Então você vai ver, jovem, que vocês vão ver que é muito parecido com a questão anterior, só que a diferença é a seguinte: em vez de ter uma tabela, nós temos texto. Então é outra análise. Hidrólise, a hidrólise salina, ela pode ser feita no modo equação química, mas pode ser feita também no modo teórico, desde que vocês saibam quem é mais forte do que quem.
Porque só vai interferir no pH quem for o mais forte. Se não tiver ninguém mais forte que ninguém, o pH vai ficar bem perto ou igual a 7, obrigatoriamente. Pois bem, então vamos começar com o primeiro, carbonato de amônio. Só que carbonato, como eu já falei em questões anteriores, ele é um ânion de ácido fraco. Então ele é fraco. Então ele não vai alterar o pH. Lembrando que a gente parte do princípio que o pH está em 7, tá? A água, que é onde a gente dissolve essas substâncias, a água, por padrão, ela é neutra. Então a água tem pH 7, por padrão. Só que, tá, então o carbonato é fraco, não vai alterar o pH. Não. E o amônio? Mesma coisa. O amônio, ele vem de uma base fraca. Se ele vem de uma base fraca, ele também não tem força para alterar o pH. Só muda o pH se eu tiver caráter ácido sobrando, aí vai sobrar muito hidrogênio e o pH diminui, ou caráter básico sobrando, e aí eu vou ter OH sobrando, OH em larga escala, e o pH vai aumentar. Nesse caso, nenhum dos dois é forte, nenhum dos dois é capaz de mudar o pH. Então, já posso até colocar a letra B como resposta oficial, né? Porque a tendência com a hidrólise desses dois é o pH se manter neutro. Ou seja, se depender só desse cara aqui, o pH fica igual a 7. Analisando os outros, cloreto de cálcio. Pelo visto, temos uma pequena pegadinha aqui. Cloreto... Ah, certo. Cloreto de cálcio, lembrando que pode ser igual ou em torno de, tá? Por quê? Por conta da força. Nem sempre dá igual a 7, uma aproximação que a gente faz, tá? Cuidado com isso. No caso do cloreto de cálcio, cloreto vem de ácido clorídrico, que é forte, e cálcio vem de hidróxido de cálcio, que também é forte. Ambos têm forças equivalentes, então o pH ele também não pode ficar muito acima ou muito abaixo de 7. Então a tendência é que o pH ou fique igual a 7 ou fique em torno de. Essa questão aqui é um pouquinho mais exigente. Então, carbonato de amônio, o pH, pelo que a gente viu na teoria aqui do PDF, vai ficar ou próximo ou igual a 7. Cloreto de cálcio também. O carbonato de cálcio, carbonato já é o carbonato ele já é um ânion fraco, já falamos sobre isso. E cálcio ele é um metal de base forte, então o cálcio ele é mais forte que o carbonato, então ele vai alterar o pH, ele vai ficar maior que 7. Então o que a gente vai saber com certeza é que o pH da terceira solução ele é maior que 7. Tem que ser, na verdade, maior que 7. Porque o caráter é básico, ó, maior que 7. E a única opção que tem maior que 7 é a letra D. Na verdade, tecnicamente, em torno de 7 ou igual a 7, não tem praticamente mudança nenhuma. Eu poderia dizer que ambos são iguais a 7, na verdade. De qualquer forma, o critério de desempate seria a terceira mesmo. Então, é a letra D que vai ser a correta, tá? Então, o do carbonato de amônio vai ser bem perto de 7. O cloreto de cálcio vai ser exatamente igual a 7, pelo que está falando aqui. E o carbonato de cálcio tem que ser maior que 7. Né? No caso, lembrando que quando os dois são fortes não ocorre hidrólise. Quando não ocorre hidrólise é pH igual a 7. E aqui, apesar de falar pH em torno de 7, vamos lembrar aqui que na própria explicação do PDF, ó, aqui em cima, bem no resuminho, ó, se ambos forem igualmente fracos, o pH ele não colocou aproximadamente, ele colocou aqui na explicação, né, aqui no autor do artigo, colocou igual.
Então, eu posso considerar igual também, tá? De qualquer maneira, a número 6, ela termina dessa forma, tá? Número 6, então, letra D de Deus. Deixa eu ver aqui o tempo para aula. Deixa eu só verificar o tempo aqui para a aula. Acho que já pode continuar, né? Então, vamos embora. Partiu. Questão 7 agora. Deseja-se distinguir, de maneira simples, as substâncias de cada um dos pares abaixo, utilizando-se os testes sugeridos do lado direito da tabela. Então, nós temos 3 pares de substâncias, ou seja, cada par vai ter 2 substâncias aqui envolvidas. E nós temos 3 tipos de testes. Primeiro, o quanto dissolve na água ou não. Segundo, o pH das suas soluções, ou seja, o pH na água, se vai ficar igual, maior que 7. E Z, condutibilidade elétrica, ou seja, o quanto de eletricidade vai poder ser conduzido. Aí vamos entrar no ponto. Condução elétrica depende da força. Já falando aqui entre pH e condutibilidade, existe uma relação. Força do eletrólito indica alta condutibilidade elétrica, ou em português um pouquinho mais claro. Quanto mais forte for o ácido, mais eletricidade ele conduz na água. E para as bases, mesma coisa. Tá? Mesmíssimo critério. Pois bem, isso também depende da dissolução. Muitas vezes, quem dissolve bem na água também tem alta condutibilidade. Bom, as substâncias dos pares 1, 2 e 3 podem ser distinguidas utilizando respectivamente os testes. Bom, como eu poderia distinguir uma da outra? Bem bolado. Nitrato de sódio e bicarbonato de sódio. Essa aqui. Bom, na primeira eu não poderia usar X porque ambas têm sódio. Basicamente o que a questão quer é o seguinte. Primeiro par, qual dos 3 testes me permitiria... qual dos 3 testes me permitiria diferenciar uma substância da outra? Primeira coisa, nitrato de sódio tem sódio. Bicarbonato de sódio também. Tudo que tem metal alcalino ou alcalino terroso, ou seja, tudo que tem uma dessas substâncias aqui, tem 2 certezas. Primeira certeza, que o caráter básico ele prevalece, se ele for mais forte. Segunda certeza, e esse é o aspecto prático da química, normalmente, principalmente para os metais alcalinos, até o frâncio na lista. Metal alcalino, solubilidade em água é perto de 100%. Ou seja, se o metal for metal alcalino, a solubilidade em água é extremamente alta, é muito alta, dissolve muito fácil. E no primeiro par de substâncias, ambos têm sódio. Então, no teste X, eles vão ter solubilidades parecidas. Ou seja, não vão exatamente... Não é esse teste X aqui que no primeiro sistema vai ser feito. Agora, o pH já é outro critério. Por exemplo, condutibilidade elétrica também tem a ver com a dissociação iônica. E os metais alcalinos ainda têm outro critério em comum entre si. Além de dissolver muito bem na água, todos os sais que têm metal alcalino, todos eles vão ter uma dissociação iônica também elevada. Ou seja, onde tem metal alcalino, os íons se separam muito bem, para não dizer perfeitamente bem. Então, o teste X não vai diferenciar, porque vai dissolver quase igual. E a condutibilidade elétrica também não vai ser um grande diferencial. O diferencial aqui do primeiro par é o pH. Por quê?
Nitrato de sódio. Nitrato vem de ácido nítrico. Ácido nítrico é ácido forte. No caso aqui não vai aparecer, mas o ácido nítrico ele é um ácido forte por essa regra aqui do X. Ácido nítrico é HNO3. Então, se eu diminuir oxigênio menos hidrogênio, ele vai apresentar como resultado 2, que é um ácido forte. Então, se o ácido nítrico é forte, o nitrato é forte também. Então, se depender do nitrato, o pH é ácido. Só que eu tenho sódio, que ele é forte, só que do lado da base. Então, o nitrato é forte, o sódio é forte, ambos são fortes do mesmo nível. Quer dizer, então, que o pH, a tendência é ser igual a 7 ou ficar perto disso. Então, no nitrato de sódio, o pH fica neutro. Só que no bicarbonato de sódio não vai ser isso que vai acontecer. Bicarbonato é fraco, o sódio é forte, quem é forte manda. E no caso do sódio, o comportamento dele é básico. Então, o pH do bicarbonato de sódio tem que ser pH básico, ou seja, acima de 7 e até 14. Então, no primeiro teste, eu começaria com Y. O primeiro par de substâncias só vai ser identificado quem é quem a partir do teste Y. Então, eu já tenho duas possibilidades aqui de resposta. Segundo, cloreto de sódio e glicose. Qual teste? Bom, dissolução em água. Bom, o cloreto de sódio teoricamente tem uma dissolução grande na água. E a glicose também dissolve muito bem na água. Não é que um não dissolva mais que o outro. É que a solubilidade dos dois é próxima, pelo menos no meu entender. Então, a tendência aqui, teoricamente, é talvez não ser o teste X, o ponto aqui. Talvez o ponto mais marcante seja o Z. Porque glicose ela é uma substância molecular, ela é de ligação covalente. Substâncias moleculares não alteram o pH tão fortemente assim. Então, a tendência da glicose é ter o pH 7, ou perto disso. E o cloreto de sódio também, porque cloreto vem de ácido forte, sódio também vem de ácido forte. Então, isso quer dizer que ambos são fortes, o pH também vai ficar perto de 7. Então, cloreto de sódio é o nosso sal de cozinha e a glicose é o nosso açúcar comum, açúcar refinado que a gente usa no mercado. Então, dissolução em água é próximo um do outro, e os dois são brancos também, né? Ainda tem isso. O pH dos dois é perto de 7, e a parte que vai identificar é a condutibilidade elétrica. Por quê? Os sais, em geral, são bons condutores elétricos quando estão na água. Então, no caso dos sais, a maioria deles é capaz de conduzir a eletricidade dentro d'água com bastante facilidade. O açúcar é uma substância molecular. Substâncias covalentes não conduzem bem eletricidade. Isso raramente acontece, na verdade. Então, no segundo par, é o terceiro teste que vai me permitir identificar quem é quem. Então, é o teste Z. No segundo par, é o teste Z que vai dizer para mim quem vai... É o teste Z que vai me dizer quem vai fazer isso. Pois bem, agora só vai sobrar, então, no terceiro par, só vai sobrar o teste X. E aí, vamos avaliar naftaleno e sacarose. Naftaleno, ele vem da naftalina, aquela que a gente utiliza para poder matar insetos ou pragas dos nossos guarda-roupas, né? E possui um cheiro bem característico, ele tem um cheiro muito forte. Sacarose é um tipo de açúcar. Aliás, uma pequena correção. Glicose, ela é o açúcar encontrado em muitas frutas, é o açúcar primário, combustível primário das células, tá? As células do nosso corpo se alimentam principalmente de glicose. O açúcar de mercado que eu falei, que se compra para adoçar
os líquidos, suco, café, né? No caso é a sacarose, tá? É ela que a gente compra no mercado. Só essa pequena errata aqui, só para fazer essa correção. No caso então nós temos naftaleno e sacarose. Primeiro, os dois têm o pH neutro. Se jogar os dois na água, não altera o pH. Nenhum dos dois conduz eletricidade bem, já que nenhum dos dois é iônico. São substâncias moleculares. Então, a diferença é a dissolução na água. Por quê? Porque naftaleno não dissolve na água de jeito nenhum. Naftaleno ele tem a mesma característica do petróleo, dos óleos de cozinha. Não mistura na água de jeito nenhum. A água não consegue dissolver ou se misturar bem com o naftaleno. Mas com a sacarose, sim. Os açúcares, em geral, são substâncias que dissolvem bem na água. Tá? Então, açúcar dissolve bem na água e o naftaleno não. Então, eu consigo fazer uma solução com sacarose, mas não vou conseguir fazer com naftaleno. Por isso, o teste X já identificou quem é quem automaticamente. Então, nessa questão aqui, questão 7, já podemos marcar a letra E para poder verificar. Então, bora para 8. Para se obter uma solução aquosa, atenção, de pH maior que 7. pH maior que 7, relembrando, pH maior que 7 é comportamento básico. Comportamento básico significa que ou você é uma base pronta, tem OH na fórmula, ou você é um sal cujo metal é mais forte que o ânion, cujo cátion é mais forte que o ânion, e aí vai prevalecer o seu caráter básico. Então, temos que dissolver em água pura. Esquece letra A. Essa aqui não pode ser de jeito nenhum. Tudo que tem ácido no nome tem pH menor que 7. É a mesma coisa que eu falar de hidróxido. Hidróxido é base pronta. Base pronta, o pH é maior que 7. Só que não tem isso na nomenclatura, não tem nenhum nome desse aqui. Então, isso quer dizer que vamos ter que analisar um sal, porque ácido só serve se o pH for menor que 7. Então, letra A jamais poderá ser marcado. Álcool, mesma coisa. Álcool aqui não pode ser considerado porque álcool é uma substância molecular e tem um caráter ácido ou básico extremamente fraquinho. Não é isso que vai, não é o álcool que vai determinar o pH. Então, pode esquecer também. Letra C também não pode ser, porque cloreto de sódio, como eu analisei na questão anterior, cloreto é forte, sódio é forte, ambos são fortes, têm forças próximas. Se tem forças próximas, eles empatam no cabo de guerra. Se empatam no cabo de guerra, não vai alterar o pH. Então, o pH é 7, ou quase 7 no caso, enfim. É 7 nesse caso aqui, e ele aqui é o pH superior. Então, só vai sobrar ou bicarbonato de sódio ou cloreto de amônio. E aqui na letra E, já pode esquecer também, porque cloreto é forte e amônio é fraco. Então, o forte prevalece sobre o íon forte prevalece sobre o íon fraco, e é a força desse íon que vai alterar o pH para cima ou para baixo. Se cloreto é forte, quer dizer que o ácido de onde ele veio é mais forte que a base de onde veio o amônio. Então, se o ácido é forte, o pH diminui. Então, aqui não é isso que a questão quer. A questão quer pH maior que 7. Se eu colocar cloreto de amônio, vai ser menor. Então, a correta é a letra B, que é o bicarbonato de sódio. Porque bicarbonato ele é de um ácido fraco. Sódio, onde aparecer sódio, é caráter básico forte. Então, prevalece a força do sódio, prevalece a força básica. Então, o pH tem que subir. pH maior que 7. Bora para a próxima. 9. Mediu-se o pH de soluções aquosas. Perdão. De NaCl, cloreto de sódio,
essa substância super estranha aqui, que é o benzoato de sódio, só que na forma molecular, de fórmula molecular. E NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Os resultados indicaram que NaCl é neutro, o que está correto, que o benzoato de sódio é básico e o NH4Cl é ácido. Letra A. Por que essas soluções têm essas características? A letra A é a explicação, que a gente já está vendo aqui, e a letra B nós temos a que fala da equação química. Então, vamos falar disso daqui a pouco. Na letra A é o seguinte: por que essas soluções apresentam essas características? Mais uma vez, força dos íons. No caso do NaCl ou do cloreto de sódio, sódio é um metal de base forte. Cloro ou cloreto é um ametal de base de ácido forte. Então, ambos são fortes. Se ambos são fortes, eles têm forças equivalentes. Então, se eles têm forças equivalentes, eles não vão alterar o pH da solução. Se não vão alterar o pH da solução, esse pH será neutro. Ou a solução será neutra. Solução neutra é a mesma coisa que dizer que o pH é igual ou muito, muito, muito próximo de 7. Vamos então agora para o segundo, que é o benzoato de sódio, esse aqui. Então, benzoato, essa parte orgânica aqui, então, as partes orgânicas, moléculas orgânicas, normalmente não alteram o pH, como acontece, por exemplo, com o naftaleno, como acontece com açúcar, por exemplo. Elas não têm força suficiente para mexer o pH para cima ou para baixo. Porém, o sódio ele tem. Sódio é um metal de base forte, das bases é o metal mais conhecido, diga-se de passagem. Então, onde tem sódio, tem metal de base forte. E se a parte básica é forte, ela prevalece sobre o outro, se não tiver alguém de ácido forte, por exemplo, que é o nosso caso aqui. Então, o sódio é o único forte no sistema, vai prevalecer a força dele, e então o pH vai ficar parecido com o pH de uma base. Então, o pH ele vai ficar maior que 7. Por isso que o indicador, qualquer que seja o indicador, vai dizer que o comportamento é básico. E no caso do NH4Cl, é a questão do cloreto de amônio. Amônio é de uma base fraca, então não é ele que vai alterar, mexer no pH. Só que o Cl ele vem de um ácido forte. Se o ácido é forte e não tem uma base forte para compensar, é ele quem manda no pH. O pH vai diminuir, vai ficar menor que 7 e o comportamento será ácido. Então, a explicação teórica é essa. Agora, escrever por meio de equações químicas, já posso adiantar, antes de mostrar que aqui se deu neutro, quer dizer que não vai ocorrer a hidrólise. No caso, ambos são fortes, não ocorre hidrólise, só separação química entre os dois. No caso do benzoato, quem vai hidrolisar é o benzoato, então vai aparecer OH no meio. E no caso do cloreto de amônio, o fraco é o amônio, vai aparecer hidrogênio positivo no meio, na questão 9. Então vamos lá. Aqui a questão 9, ó, a letra B, ó. Benzoato, ó, o benzoato está aqui embaixo, ele é negativo. O fraco é negativo, ele vai tirar o positivo da água e vai sobrar quem da água? OH-. Isso aqui é que dá a característica básica. No caso da última substância, o fraco é quem hidrolisa a água, o fraco é o positivo. Então, ele vai tirar quem da água? A versão negativa da água, que é o OH. Então, vai sobrar quem? Vai sobrar H+, dando a característica positiva. Bom, vamos seguir. 10 da manhã, lembrando que até tem mais tempo de aula ainda. Partiu. 10. Dentre as substâncias abaixo, a única que propicia diminuição de pH
quando associado à água é diminuição de pH, quer dizer que o pH vai diminuir. E ponto. pH vai diminuir. Para o pH diminuir, quais são as opções? Para o pH diminuir, é necessário que ou a gente tenha um ácido, ácido clorídrico, ácido fosfórico, ácido alguém. Tem que ter ácido, o nome tem que ter ácido. Caso contrário, é necessário existir um sal e nesse sal ter um comportamento ácido, ou seja, o ânion, a parte negativa, ser mais poderosa, ser mais forte do que a parte positiva, do que o cátion, tecnicamente. Tá? Então, vamos seguir aqui com a explicação. Vamos partir aqui, continuar. Então é o seguinte. Vai ser... já vi. Com certeza já pode marcar aqui letra A. Porque aqui na letra A nós temos NH4. Ele é amônio. Amônio é fraco. Não mexe. Quem é fraco não mexe no pH. Não altera a escala de pH. E o NO3 ele vem do ácido nítrico. O nome do NO3 é nitrato, que vem do ácido nítrico, que é um ácido forte. Então, o NO3 é forte. Se ele é o único forte no sistema, quer dizer que ele é o único que vai mexer no pH. Então, o pH vai ser menor que 7 só aqui. Só a letra A. Por quê? CH4 é uma molécula de química orgânica. É um hidrocarboneto. Só que na química orgânica... quer dizer que nunca vai ter ninguém da química orgânica que altera o pH? Vai. Mas são casos mais raros. Não é qualquer um. Normalmente as moléculas orgânicas não fazem isso. NH3. Legal, mas se eu colocar NH3 em água, ele vai apresentar caráter básico. Então, não vai diminuir o pH, vai aumentar. NaOH, piorou. Finalizou a fórmula com OH, é uma base oficialmente. É uma base pronta, que eu chamo. Se a base vem pronta, significa dizer que o pH tem que ser sempre maior que 7. E aqui na letra E não pode ser porque apareceu uma parte orgânica. Tudo que tem carbono, C e H, eu posso chamar de parte orgânica. Tá? Parte orgânica normalmente não altera o pH, é muito fraquinho. A única parte forte aqui é o sódio, e o sódio tem caráter básico, então o pH vai aumentar, não vai diminuir. Então o único que vai diminuir é a primeira, realmente, 10, letra A. 11. Carbonato de sódio, quando colocado em água a 25 graus, se dissolve dessa forma aqui. Vamos relembrar que S é sólido, L é líquido, AQ é aquoso, que é dissolvido em água. E a gente quer descobrir o X. Quem é X e quem é o pH da solução. Bom, na verdade o X é quem vai determinar o pH da solução. Tá? Porque esse aqui é um sal. Nesse sal a gente não tem ácido forte, porque CO3 ele vem... CO3, atenção de novo, CO3 ele vem de um ácido fraco. Tinha encontrado ele aqui, agora não achei mais, né? Tá bom. Achei ele. Olha aqui, ó. H2CO3. Ele é um ácido fraco. Em laboratório, na prática, foi testado, o ácido é fraquinho. Então, onde aparecer carbonato ou CO3, ele vai ser fraco. Quem é fraco não mexe no pH, não altera pH, não acontece nada, se depender só dele. E aqui a gente tem Na. Na significa sódio. E o sódio está na nossa lista de bases
fortes. Então, o sódio é um metal de base forte. Quer dizer que onde apareceu o sódio, o comportamento é básico. Então, o sódio é forte o suficiente para poder alterar o pH da solução. Então, por causa do sódio, o pH tem que ser básico. Se o pH tem que ser básico, o X tem que ser OH. Toda vez que o pH ele tem que ser básico, quando a gente entende que o pH precisa ser básico, esse X tem que ser OH-. Tem que sobrar OH- no sistema. Só que o pH tem que ser maior que 7. Só pode ser menor que 7 se sobrar esse cara aqui que eu estou marcando, hidrogênio. Se sobrar hidrogênio, o pH ele tem que ser menor que 7. Não sobrou nenhum nem outro, o pH tem que ser igual a 7, ou muito perto. Mas aqui temos uma pequena situação para confundir o estudante. Qual? Aqui, se você percebeu que o pH tem que ser básico, o X só pode ser OH. Só que apareceu OH duas vezes. Ó. Qual que eu marco? Tem que ver primeiro o que está escrito. Menor que 7 é compatível com hidrogênio. Se sobrar OH, o pH tem que ser maior que 7. Então, letra B. Pequena armadilhazinha, pequeno melhor nem chamar de armadilha, não é nem isso. Pequeno teste de atenção, na verdade. Né? Então, cuidado, algumas questões colocam um teste de atenção para a gente poder verificar. 12. Um sal é formado por base forte e ácido fraco. Bom, se a própria questão está falando que a base é forte e o ácido é fraco, o metal precisa ser um metal de base forte. E o mais conhecido é o sódio. Então, sódio, a tendência é que o sódio apareça. Já estou vendo ele aqui. E aí, a solução produzida é uma solução básica. Até porque a básica é forte, né? Então, faz sentido. Só que aí, qual sal vai ter essa característica? E eu posso dizer para você com a maior tranquilidade do mundo que vai ser a letra A. Letra A é exatamente o sal que entra nessa característica. É essa aqui que tem que ser marcada. Por quê? Porque apareceu sódio, Na é sódio, sódio é forte, e se ele é forte, e se ele é forte, vai prevalecer o caráter dele, que é o comportamento básico. E se vai ter comportamento básico, vai sobrar OH na água, por causa dele. Agora, o S significa enxofre e dele vem o ácido sulfídrico, que é fraco. Aliás, nem chega a ser fraco, acho que é moderado, eu acho. Mas, enfim, moderado ou fraco é muito mais fraco que o sódio. Então, o ácido é fraco, a base é forte, vai ser a letra A. No caso da letra B, os dois são fortes, pH é igual a 7. No caso da letra C, o SO4 é mais forte, a solução vai ficar meio ácido, pH menor que 7. No caso da letra D, NO3 é forte e o K também, então ambos são fortes, vai dar meio neutro. E na última, o BR é mais forte que o NH4, então ácido bromídrico é mais forte que o hidróxido de amônio, então meio ácido, ele que é meio básico, então letra A, tranquilo. 13. Amônia, que é NH3, interagindo com a HCl, ambos no estado gasoso, produz um sal que, em contato com a água, origina solução aquosa, cujo pH a 25 graus é. Vamos lá. Essa aqui requer um pouco de atenção, por quê? Vamos falar primeiro do HCl, que é a parte mais simples. O HCl, o nome dele é ácido clorídrico, então ele é um ácido. Todo ácido, se depender dele, o pH ele é menor que 7.
porque o ácido faz sobrar hidrogênio dentro da água. Hidrogênio positivo. E no caso do HCl, temos um agravante. O pH dele é menor que 7 e ele é um ácido forte. HCl é um ácido forte. Então, por causa dele, o pH tem que estar menor que 7, ou seja, entre 0 e 7. Agora, o NH3, quando ele é colocado em água, em particular, aliás, ele está sendo colocado com HCl, né? Então, o NH3, se eu for colocar ele só em água, ele produz o hidróxido de amônio, que é fraco. Então, o NH3 vai produzir o amônio, como vai acontecer aqui. Ó, aqui em cima, ó, essa reação aqui que eu estou marcando primeiro. Ó. Se eu colocar o NH3 com o HCl, vai produzir NH4Cl. A amônia, ela produz NH4, que é o amônio, tanto em água quanto em ácido. O NH4Cl, esse sal formado, ele vem de base fraca, porque o hidróxido de amônio é fraco e o ácido é forte. Então, quem vai para frente da água é o fraco, e o fraco é o positivo, que é o cátion. Então, o que vai acontecer? NH4 mais a água. Lembrando, se quem se aproximar da água for a versão alguém positivo, se o fraco, o íon frágil, fraco, for o positivo, ele vai tirar da água a sua versão negativa, que é o OH, e vai sobrar na água a parte do ácido, que é o H+. Tá? Se quem fosse fraco fosse o negativo, seria o oposto. Quem iria ser retirado seria o hidrogênio e o OH iria sobrar. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que onde tem amônia ou amônio, o comportamento é básico, só que fraco. Quem é fraco não altera o pH, só os fortes alteram o pH. Então, como HCl já é um ácido forte e a parte básica é fraca, então o pH tem que ser menor que 7. Então tem que ser a letra E. Porque o pH está maior que 0 e menor que 7. É essa marcação aqui a ser feita. 14. A redução da acidez de solos impróprios para algumas culturas pode ser feita tratando-os com... Bom, aqui no caso, a gente tem redução da acidez. O que é a acidez? Quando a gente diz que o solo é ácido, é o seguinte, é porque para desenvolver algumas culturas de planta, de vegetal, cada planta depende de um tipo de solo, de um tipo de terra, vamos dizer assim. Então, morango dá em um tipo de solo, laranja em outro, milho em outro. Cada tipo de solo favorece um tipo de plantio. Só que, no caso aqui do problema, a gente tem que a acidez, que o solo está ácido. Se o solo está ácido, quer dizer que o pH do solo está menor que 7. E o objetivo da questão é reduzir isso. Ó. É promover, é impedir ou diminuir esse efeito. Se a gente quer diminuir esse efeito, o que isso significa? Significa que a gente tem que aumentar o pH do solo para corrigir. Se vai aumentar o pH do solo, significa caráter básico. O sal que eu vou colocar, a mistura que eu vou fazer para jogar, para colocar no solo, para fertilizar o solo, para molhar a terra, precisa ter pH maior que 7 para poder corrigir. E aí, vamos avaliar. Ou seja, é o mesmo tipo de questão das anteriores, só que agora com texto, né? Disfarçado. Então aqui já entra um outro fator, que é a interpretação de texto para poder ser colocado em questão. Vamos lá?
Primeiro, gesso eu não colocaria, não. Por quê? Cálcio é forte e SO4 é sulfato. Sulfato vem do ácido sulfúrico, que também é forte. Dessa forma, ambos são fortes e não vão alterar o pH. Eu quero alterar o pH para cima. Então, eu quero caráter básico. Eu quero aumentar o pH. Para aumentar o pH, o forte tem que ser o metal, tem que ser o básico. Então, não. Salitre também não. Porque Na é forte e NO3 também é forte. Ambos são fortes, então as forças são equivalentes. Para o nosso problema, o metal que representa a base tem que ser o mais forte. Não aconteceu aqui, não vai mudar nada. Aqui eu vou usar calcário. Esse aqui é o que vai resolver o nosso problema. Por quê? Porque Ca é cálcio. Cálcio vem do hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Então, o cálcio é capaz de causar comportamento básico em uma solução. Ou seja, o cálcio pode alterar o pH de uma solução onde ele está participando. Agora, o CO3 não. CO3 é ácido fraco e fraco não altera pH. Então, na 14 vai ser a letra C que vai estar aqui em questão. Sal marinho, os dois são fortes e a sílica não altera nada. Bora para 15. O sulfato de alumínio, usado como floculante, forma uma solução. Vamos lá. Aqui, mesma regra. Quem altera pH é o mais forte. Al é alumínio. Alumínio vem do hidróxido de alumínio. Só que alumínio não está na nossa lista aqui de metais fortes. Ó. Se o alumínio ele é um metal, metal ele vem de quem? Das bases. Se o metal não está na nossa listinha especial, ele não é um metal de base forte, ele é um metal de base fraca. Então, alumínio, consequentemente, vai ser interpretado como íon fraco. SO4 ele vem do ácido sulfúrico, que é forte. Então, nós temos a parte negativa forte e a parte positiva fraca. Nesse caso, o pH ele vai ter que ser ácido. O pH vai ter que ser ácido porque se trata de uma solução de ácido forte, obrigatoriamente aqui na 15. Não tem nem discussão aqui. Então, se você entendeu quem é mais forte, e um é muito mais forte que o outro, é ele quem vai determinar o pH. Outra coisa, letra E, vamos discutir algumas aqui. Letra E, não existe hidrólise, só não vai existir hidrólise na prática se os dois forem fortes, né? Exemplo, se fosse sulfato de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de frâncio, se fossem eles os dois fortes, aí não vai haver hidrólise mesmo. Só a dissociação do sal e ponto final. Na letra B, o pH só vai ser alcalino se, primeiro, o metal fosse forte e o ametal fosse fraco. Os ametais fossem fracos. Também não aconteceu. Então, 15, letra A. Então, bora para 16. A única espécie que, ao ser dissolvida em água, resulta com pH menor do que o solvente puro. Vamos justificar. O solvente puro na química, o principal solvente da química é o solvente universal. Ou seja, água. E aí, o que vai acontecer é que ele quer o pH menor que o da água. A água tem pH 7, então ele quer pH menor que 7. Desta forma, pH menor que 7 significa que o ametal, o ânion, o negativo, tem que ser mais poderoso em solução do que o metal, que o cátion. Isso não vai acontecer na letra A, porque ambos são de mesma força, o pH vai ser 7. Isso não vai acontecer na letra B,
porque o Na é mais forte que o CO3, o pH vai ser maior que 7, vai dar caráter básico. Isso não vai acontecer na letra C, porque ambos têm o mesmo grau de força, então o pH vai ser 7. Não vai acontecer na letra D, porque NH3 em água vai formar uma base fraca, porém o pH vai ficar um pouquinho maior que 7. E só vai acontecer na letra E, porque o NH4 é mais fraco que o SO4. O SO4, que é o sulfato, vem de ácido forte e a base ali é fraca, então pH menor que 7. E para fechar, a nossa... Deixa eu ver aqui a 18 se dá tempo. Não, vou fechar com a 17 então. E para fechar aqui com a 17, a gente vai fazer, vamos verificar o seguinte. Qual dessas opções está correta? Primeiro, solução aquosa de KCl é básica. Falso. O K é um metal de base forte e o Cl vem de um ácido forte. Ambos têm o mesmo tipo de força. Então, deveria ser neutro. pH perto de 7 ou 7 é neutro, então não. B. A solução aquosa de NaF é ácida. A solução aquosa de NaF é ácida. E eu digo para você que também não. É neutra também. Porque, aliás, pior, né? Nem ácida, é básica. Porque F é um íon de ácido moderado, médio, intermediário. E o Na é base forte. Então ele é mais forte que o flúor. Se ele é mais forte, o caráter é básico. Então não. Próxima. Solução de... Ah lá, no caso aqui, ele repetiu KCl e falou que é ácido. Mesmo argumento. Ambos têm a mesma força, só pode ser meio neutro, pH 7. Então, tá errado também. Aqui no caso, uma solução de acetato de sódio é neutra? Não. É básica. Porque esse grupo aqui vem de um ácido fraquinho e o Na é de uma base forte, então é básico. E por último, a solução de NaF vai ser básica. Já falei disso no item B, só repetiu a substância e trocou a classificação. Na é sódio, metal de base forte. Onde ele estiver, prevalece o comportamento dele, que é básico. F, ele vem do ácido fluorídrico, que é um ácido moderado. Ele não é um ácido forte. Então, se ele não é um ácido forte, ele não tem a capacidade de rivalizar em solução com o sódio. Então, vamos ter comportamento básico no sistema. Então é isso para a aula de hoje. Tá? A gravação ficará disponível em breve. Então, até a próxima aula de Química e até o próximo vídeo. Falou!